No próximo sábado temos mais uma edição do UFC e mais uma edição numerada. Teremos o UFC 325. Nesse vídeo eu vou trazer o card completo, todos os favoritos, as minhas opiniões ali, palpite e tal. Mas antes de começar, só confere rapidinho aqui embaixo do vídeo se você é inscrito no canal. Se você não for, clica aí no inscrever-se e do lado dele coloca o sininho ativo com todas as notificações, porque assim o YouTube vai te avisar quando eu postar alguma coisa nova. Tem muito conteúdo totalmente de graça, então não custa nada, não dói nada e você recebe aí todo o conteúdo. E já deixa o like também nesse vídeo para você não esquecer. Então vamos começar com o horário. O card preliminar começa às 19 horas, horário de Brasília, e o card principal às 23 horas, também horário de Brasília. Lembrando que se cai uma luta ou outra, né, se tem aquela zica igual da edição passada, pode ser que o card preliminar comece um pouquinho mais tarde, 19h30, às vezes às 20, então depende aí do nível da zica, né? Então, esse card acontece na Austrália, vai ter muito nome diferente, muito nome difícil até de falar, muito nome desconhecido, mas tem umas lutas legais aí. Então vamos lá, primeira luta, peso mosca, temos o Aaron Tal contra o Namzhai Batbayar. O favorito é o Batbayar com 55%, ele paga 1,78 lá na stake e o Aaron Tal paga R$ 2,04. Lembrando que a stake é a parceira oficial de apostas do UFC aqui no Brasil. Se você quiser consultar todas essas cotações que eu falo no vídeo, o link da stake está aqui embaixo do vídeo, tá? No comentário fixado. Você pode consultar as cotações, pode criar sua conta se você quiser para fazer as suas fezinhas ali. Tem brasileiro, né, no card principal aí, mais de um inclusive, então você pode tentar fazer aí, quem sabe a sua fezinha e fazer a grana, né? Como eu fiz no Justin Gaethje na semana passada. Na próxima luta, peso galo, temos o Lawrence Louis enfrentando o Sulangrambo. Não faço ideia como pronuncia o nome desse maluco, mas o Sulangrambo é favorito com 68%, paga 1,47 e o Lawrence paga 2,70. Eu vou falar mais das lutas dos caras conhecidos, tá? Não vou nem perder tempo aqui. Peso pena. Temos o Sebastian Cisalai, sei lá, contra o Keishiro Nakamura. O Nakamura é favorito, quase nada, né? 53%, ele paga 1,76 e o Sebastian paga R$ 2,07. Na próxima luta, no peso leve, tem o Dom Marfan enfrentando o Kim Sang-wook e o favorito é o Dom com 62%. Ele paga lá na stake R$ 1,56 e o Kim paga 2,43. Na próxima luta, peso pena, Ken Offley enfrenta o Isra e o favorito é o Isra com 65%. Tá difícil. Ele paga 1,47, o Ken Offley paga 2,70. Ken Offley, aquele cara mais do wrestling, que participou do TUF e tal, não sei o que, mas tá mais ou menos ali, então acho que é por isso que não estão dando mais tanta moral pra ele, né? Ele decepcionou um pouco aí, então acho que é natural ele aparecer como azarão, apesar de ter um joguinho chatinho, né? Poder fazer um controle e tal, mas enfim, vamos ver se ele consegue vir melhor, né? Na próxima luta meio médio, temos o Jonathan Mikalev enfrentando o Oban Elliott. O Jonathan é favorito com 56%, lá na stake ele tá pagando 1,76, o Oban Elliott tá pagando R$ 2,07. Até aqui nenhuma luta que eu acho que, enfim, vale a pena a gente ficar falando aqui, porque o vídeo vai ficar maior e tem muita luta melhor ali pra frente pra gente entrar no detalhe, tá? Então na próxima temos o peso médio, Torres Fini, aquele cara que faz umas lutas bem legais, né? Só que não, enfrentando o Jacob Malcolm. O Jacob Malcolm é favorito, mas quase nada, 57%, ele paga 1,72, Torres Fini paga 2,12. Torres Fini é um cara bom de wrestling, forte, que só faz o antijogo, ele chegou a ganhar no Contender Series, mas nem teve o contrato, porque a luta foi insuportável, depois ele fez outra, e aí ele conseguiu acabar com a luta. Aí o Dana White contratou, mas eu não acho que foi uma boa ideia, porque ele continua fazendo luta chata. Espero que dessa vez ele venha pra lutar de verdade, né? Porque é muito chato ficar só agarrando do jeito que ele faz, só travando, né? Vamos ver se pelo menos com os bônus aí e tal, se isso estimula ele a tentar acabar com a luta, né? Na próxima, peso médio, Cam Rolston enfrenta o Cody Brandage, e o Cam Rolston é favorito bastante, com 75%. Ele paga 1,29 e o Cody Brandage paga 3,65. Depois a gente vai pro meio pesado, tem o Billy Elecana contra o Junior Tafa, o Elecana é favorito com 67%, ele paga 1,44 e o Tafa tá pagando 2,80. Nomes um pouquinho mais conhecidos aí, mas também não vale nem muito a pena, porque, né, não vou falar muito dessas lutas aí, não. Nas próximas que tá chegando agora, a gente fala. Peso leve agora. Jamie Muller que contra o Killan Salkid. Killan Salkid tem incríveis 87% de favoritismo. Ele paga 1,13 e o Jamie Muller que paga 6,25. Jamie Muller que extremamente azarão. O Jamie Muller que tá muito azarão, porque das últimas 5 lutas ele perdeu 3, mas ele ganhou a última luta dele, né? Contra o Rolando Bedoya. Já o Killan Salkid veio
pro UFC através do Contender, quando ele ganhou na decisão, aí ele emendou 3 vitórias seguidas, né? 2 bônus de performance por 2 nocautes, os 2 no primeiro round, inclusive. Então, vem numa fase excelente contra um cara que já tá bastante tempo no UFC, mas que vem perdendo bastante. Inclusive, dessas últimas 3 derrotas que ele teve, nas últimas 5 lutas, né? As 3 foram por nocaute, tá? 2 no primeiro round e uma delas pro Rufi, inclusive. Então, é um cara que vinha nocauteando todo mundo contra um cara que tá vindo sendo nocauteado, né? Então, acho que por isso é tão azarão aí o Jamie Muller, que não quer dizer necessariamente que vai perder mesmo, né? Mas, vamos ver. E aí, agora sim, entra no card principal. Por enquanto, temos só 4 lutas aqui no site do UFC, como lutas principais do card principal. Provavelmente vai ter alguma ali a mais, né? Vão remanejar, enfim. Temos peso pesado, Taito Iwasa, 12º do ranking, contra o Thalisson Teixeira, 15º. E o favorito é o brasileiro com 73%. Ele paga 1,33 e o Taito Iwasa paga 3,40. Um confronto interessante, tá? O Taito Iwasa vem de 5 derrotas seguidas, né? Uma fase horripilante, ia falar horrível e horripilante, travou tudo. Ele perdeu primeiro nessa sequência, numa luta da noite, pro Ciro Gane, tá? Ele vinha de muitas vitórias, né? Aí ele perdeu do Gane, depois ele é nocauteado pelo Pavlovich, o Gane também nocauteou ele, né? Então 2 nocautes. Aí ele pega o Volkov, ele é finalizado. Aí ele pega o Tibur, ele é finalizado. E na última ele pega o Jairzinho e perde numa decisão dividida. Então ele não vence desde 2022. Pois é, um cara que tava com uma sequência de 5 vitórias, 3 bônus de performance seguidos, entrou numa maré horrível, né? E o Thalisson ganhou no Contender, foi pro UFC, estreou, nocauteou o Tafa, né? O Justin Tafa, em 35 segundos, ganhou bônus, e depois ele acabou perdendo pro Derrick Lewis em 35 segundos também, né? Então, teve a polêmica ali, né, e tal, dessa derrota pro Derrick Lewis, enfim, vem numa, querendo ou não, né, numa fase, num hype muito maior o Thalisson, né? O Taito Iwasa é um lutador meio estilo Derrick Lewis, no sentido de não trazer muita inovação, não melhorar em muita coisa, e luta ali tentando acertar algum golpe pesado ou outro. É um cara que faz lutas emocionantes, é verdade, é um cara mais engraçado ali e tal, não sei o quê, mas, cara, é um cara meio limitado, tá? Essa é a verdade. A minha questão quanto à cotação é de que, assim, é peso pesado, é a mesma coisa que eu falei do card passado. Eu acho complicado quando no peso pesado começa a ficar uma diferença grande ali de cotação. Às vezes dá pra entender, né? Porque no caso do Derrick Lewis com o Walter Cortez Acosta, tinha o risco do poder de nocaute do Derrick Lewis, mas é aquilo, né? A velocidade e tal fazia a cotação ficar tão melhor ali, né? Nesse caso aqui, eu entendo, tá? Eu entendo o favoritismo do Thalisson Teixeira, mas é aquilo. Meu palpite é Thalisson, assim como foi do Walter Cortez Acosta. Agora, na hora da fezinha, um Taito Iwasa lutando em casa com 3,40, não acho que é uma má opção, tá? Então é isso. Talvez eu faça a fezinha no azarão da casa, mas palpite é 100% o Thalisson, tá? Eu acho que o Thalisson vence aí essa luta. Depois, peso leve, temos Brasil de novo, Maurício Ruff, 14º do ranking, contra o Rafael Fiziev, que é o 9º. E o favorito agora, enquanto eu gravo o vídeo, é o Ruff, 54%. Ele paga 1,78, Fiziev tá pagando 2,4. Aqui é complicado, né? Vamos lá, vamos pegar aqui o retrospecto. O Ruff venceu lá no Contender, entrou no UFC, aí ele nocauteou o Jamie Muller, que ganhou bônus de performance, aí ele ganhou do James Lontop na decisão, depois ele nocauteou o King Green e depois pegou o Benoit, quando ele perdeu finalizado, né? Uma luta que a galera não gostou muito da performance do Ruff. O Rafael Fiziev, das últimas 5 lutas, ele ganhou 2, né? Ele ganhou a última contra o Inácio Barramontes e ganhou a primeira contra o Rafael dos Anjos. Então, as 3 no meio ele perdeu. Mas, vamos lá. Perdeu 2 pro Justin Gaethje, que foram as 2 lutas da noite, e perdeu do Matheus Gamrot por nocaute, que na verdade foi a lesão lá que ele teve e tal. Então, basicamente, perdeu ali pro Justin Gaethje, né? Aí, se a gente olha para trás, a sequência de vitórias, ele tinha uma sequência absurda de bônus, né? Ele tinha a luta da noite contra o Diakiese, depois ele teve nocaute com bônus de performance contra o Moicano, depois luta da noite com o King Green, depois performance contra o Brad Riddle, depois performance contra o Rafael dos Anjos. Então, assim, muitos bônus, muitos resultados positivos, tá? O que a gente tem aqui, na minha opinião? São 2 excelentes trocadores. O Rafael Fiziev, além de trocador,
Quando precisa, ele usa também as quedas, tá? Ele derrubou 4 vezes o Inácio Barramontes, derrubou 2 vezes o Justin Gaethje, ou seja, derrubou mais do que o Pat Pimblett. Ele derrubou ali também, na verdade derrubou não, ele foi derrubado, né, pelo Rafael dos Anjos, tomou uma queda do Brad Riddell, deu uma queda no Mark Diakiese e deu uma queda no Alex White. Então assim, ele tem até, se a gente for contabilizar aqui, eu acho que ele tem até mais quedas aplicadas do que quedas recebidas, tá? Então ele é muito bom na trocação, bom volume de golpes ali, uma agilidade muito boa, defesa de quedas de 90%, tem números interessantes, tá? Tem essas quedas, né, uma precisão interessante, né, um aproveitamento interessante, 72%. Então, o Ruff é um cara que tem uma excelente trocação também, mas a gente viu na última luta, né, quando ele finalmente pegou um cara que poderia usar as quedas ali, o cara conseguiu derrubar, né, 3 vezes e complicou um pouco ali. Então, o que eu acho? Eu acho que o Rafael Fiziev vai tentar trocar, vai ver se está confortável ou não e tal, até mesmo para fazer com que o Ruff preste mais atenção na trocação e, eventualmente, se o round estiver aparelho, eu acho que o Fiziev vai aplicar queda para garantir round, tá? E se ele estiver tomando um prejuízo grande na trocação, que eu não sei se é tão provável assim, porque ele é muito bom, pode ser que ele recorra à luta de grappling mesmo, tá? Então derrube, controle e fique fazendo esse jogo mais chato, porque ele viu que era um ponto fraco, pelo menos na última luta do Ruff. Então, eu sinceramente não concordo com o favoritismo do Ruff, mesmo que apertado. Eu acho que o Fiziev deveria ser o favorito, mas pela mesma margem, 55-45 ali, tá? E por quê? Porque o Fiziev tem mais opções, é só por isso, tá? Ele tem uma trocação excelente, assim como o Ruff. Então, trocação por trocação, é muito difícil a gente adivinhar o que vai acontecer ali. Os dois são muito bons, tá? Então, qualquer um pode vencer, né? Então, assim, não dá para pesar e falar, na trocação esse ganha, esse... Não, para mim o nível é muito alto dos dois, então é bem relativo ali, é bem difícil, tá? A questão toda eu acredito que o Fiziev tem mais ferramentas, como ele já mostrou. Então, eu acredito que ele possa usar as quedas, como ele usou na última luta dele, para ganhar round. Ou, às vezes, quando tá tomando prejuízo e tal. Então, ele tem outras opções de jogo, tá? É um cara que já fez muito mais lutas dentro do UFC, pegou nível muito mais alto, tá? Vamos comparar os adversários, né? Como a gente fez com o Justin Gaethje e Pimblett. A gente teve o Maurício Ruff pegando o King Green, o Lon Top, o Jamie Mullerk e lá no contender o Raimond Magomedaliev, né? Se a gente for pegar no caso do Fiziev, ele pegou Justin Gaethje 2 vezes, Matheus Gamrot, Rafael dos Anjos, pegou o próprio King Green, pegou o Moicano, né? Pegou o Inácio Barramontes, estava muito bem agora. Então assim, ele pegou um nível muito mais alto, né? Então com bônus de luta da noite, bastante performance. Então assim, é um cara que tá mais experimentado ali. Então assim, eu não consigo de verdade botar o Ruff como favorito aqui. Eu acho que uma parcela aqui da confiança talvez seja daquele hype do tipo, não, o Ruff contra um trocador tá na praia dele ali, né? Mas é o que eu falei, primeiro que é um baita trocador, não é qualquer trocador. Segundo que é um trocador que tem quedas e é bom até derrubando, tem um aproveitamento muito bom e é inteligente de usar isso para pontuar. Tá? Então, eu faria o inverso. Eu colocaria o Fiziev leve favorito. Aliás, eu acho que quando a luta foi anunciada, eu acho que o Fiziev era favorito, tá? Se eu não me engano. E isso aqui pode mudar, inclusive, tá? Até a hora da luta, isso pode empatar ou até virar. Então, eu tô falando a cotação atual enquanto eu gravo o vídeo, mas a minha opinião, independente disso, é o Fiziev favorito com 5% a mais ali. Depois a gente vai pro peso leve, temos o Benoit Saint-Denis, 8º do ranking, enquanto o Dan Hooker, que é o 6º. Benoit Saint-Denis é favorito com 75%. Ele paga 1,30 e o Dan Hooker 3,50. Aqui eu concordo com o favoritismo, tá? Acho o Saint-Denis favorito, mas 75% eu não sei se eu sou tão confiante assim nele, tá? Porque ele é um cara que, quando luta bem, como foi com a última luta com o Dariush, como foi com o Ruff, realmente se olha e fala, nossa, esse cara é bom, tal, não sei o quê. Só que ele é um cara que, às vezes, se expõe demais, né? Às vezes não tá num dia tão bom, então é um cara que eu confio, mas mais ou menos, tá? E o Dan Hooker é um cara muito bom de trocação, muito guerreiro e que tem uma defesa de quedas legal, né? 77% é uma taxa boa. Então, assim, tá acostumado a fazer lutas ali mais brigas e tal, é um cara guerreiro, vai estar lutando em casa. Então, eu acredito que o Dan Hooker vai dar mais trabalho do que essa margem aí.
tá? Então, a última vez que eu falei isso, né, na luta do Jean e da Natália, foi mais ou menos isso. Aqui eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, tá? Então, assim, acho o Benoit Saint-Denis favorito, porém eu colocaria ali uns 60-40, tá? Eu acho que 3,50 pro Dan Hooker é muito. Muita gente caga no Dan Hooker, ele não é bom, ele não sei o que, papapá. Não, ele é bom sim, é bom na trocação, tem a defesa de quedas legal ali, tem uma defesa na trocação razoável também, enfim, é um cara que, tirando a parte mais técnica, né, é um cara que tem muito queixo, que tem muito coração, que não foge da luta, né, então, sei lá, eu acho que dá, ainda mais com o apoio da torcida, pra ele dar bem mais trabalho do que esse favoritismo todo aí, tá? Então é isso, concordo com o favoritismo, mas botaria 60-40. E na luta principal, Volkanovski campeão contra Diego Lopes. Temos o favorito, o campeão Volkanovski, 59%, ele paga 1,64, Diego Lopes está pagando 2,25. Aqui eu concordo com as bolsas e com a proporção, tá? Para mim, é a luta que tá mais 100% correta dentro do que eu acho no card principal, tá? Não mudaria nada, para mim tá certinho. Torço, obviamente, para o Diego, porém o Volkanovski, mesmo não estando no auge, eu acho que ele deve vencer de novo, tá? E por quê? Porque ele tem uma distância excepcional na trocação, né? Ele é muito bom na distância, tem envergadura muito boa, ele consegue trabalhar bem a trocação, mesclar ali com o grappling, né? Eventualmente, se precisar, ele pode derrubar. Defesa de quedas, ele tem uma excelente defesa de quedas, é muito, mas muito experiente em lutas de 5 rounds, lutas longas, né? É um cara que tem muita inteligência ali lutando, tem um QI de luta muito bom. De novo, não tá no auge, tá? Pode se expor a riscos que antes não se expunha, né? Ele talvez não tenha a mesma absorção de golpes que ele tinha antes. Então, assim, tem realmente alguns detalhes ali que fazem com que ele não esteja no prime, tá? No prime dele, eu acho que ele seria 75% até favorito contra o Diego, tá? Sinceramente, ou até quase uns 80-20, o auge dele, né? Mas não tá no auge. Então, eu acho que esse 60, que tá 59, né? Esse 60-40, eu acho que tá de bom tamanho. E eu acho que o Diego vai trazer, assim eu espero também, mais dificuldade, tá? Porque ele mesmo já viu os erros da primeira luta, né? Acabou se segurando demais, travando demais, e ele precisa aproveitar justamente que o Volkanovski não é mais o mesmo, tá mais velho, tá um pouco mais lento, talvez não tenha o mesmo queixo, então ele precisa colocar ritmo de luta, ele precisa impor ali o tempo todo, né? Eu não tô dizendo para ir com uma agressividade desmedida e ficar tomando porrada à toa, mas sufocar o Volkanovski, né? Ele precisa andar para cima, né? Ele é mais novo, né? Então ele precisa aproveitar que são 5 rounds e sufocar o Volkanovski, né? Então anda para cima, vai soltando os golpes mais duros ali, faz o Volkanovski ter que girar, porque isso aí já cansa. Se possível, tenta fazer o grappling mesmo, né? Tenta ali, se possível, derrubar, né? Ou buscar ali, mesmo que jogo de grade para fazer isometria. Enfim, eu acho que o Diego precisa usar tanto o ritmo, o volume de jogo, quanto mesmo a parte física para tentar acabar, para drenar ali o Volkanovski, porque de novo, o Volkanovski tá mais velho, não tá no auge. Então, se ele for fazer de novo um jogo mais parado, mais bate e sai, anda, não sei o quê, cara, esse é o jogo do Volkanovski, ele sempre fez isso, né? Movimenta, toca, tal, não sei o quê. Então ele acaba ganhando mais ali nessas trocas mais pausadas, né? Nesse jogo mais pensado. Então, eu acho que não combina muito nem com o estilo do Diego, tá? Então eu acho que o Diego tem que ficar os 25 minutos impondo ritmo, cansando, soltando mãozada, fazendo o Volkanovski ficar preocupado, tentar inclusive não só ficar na trocação, tenta também grudar, tenta clinchar, tenta dar queda, enfim, eu acho que ele tem que entrar 220 ali, tá? Fazer o Volkanovski se preocupar com grappling, se preocupar com golpe duro e se preocupar em ficar andando, tá? Eu acho que é mais ou menos por aí. Tem que gerar desconforto. O Volkanovski confortável, mesmo fora do auge, é muito difícil ganhar dele. Então, assim, eu concordo com o favoritismo, mas concordo com a proporção, né? 60-40, porque eu acho que o Diego, de verdade, se fizer as correções baseadas na performance dele, né, na forma como ele perdeu pro Volkanovski, e fizer isso, trazer um condicionamento impecável e sufocar o Volkanovski, eu acho que ele tem chance realmente de ganhar, fora que ele tem punch para nocautear também, né? Também pode acontecer. Então é isso, esse é o card no geral, o card principal tá bem interessante, né? O preliminar vai ter várias promessas ali, tentando dar um show e tal, mas eu não tenho uma expectativa tão grande não, no geral, tá? Eu espero um card de nota 6 ou 7, tá? O que é bom, né? Porque a expectativa muito alta às vezes decepciona, né? Deixa seu comentário aqui embaixo, o que você acha do card, quem você acha que vence, né? Deixa o like e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!